Saúde, sorte e sucesso para todos nós. Sem Barreiras hoje recebe duas convidadas muito especiais. Ao meu lado, a querida Elza Rodrigues. O que faz a Elza Rodrigues? Ela é fisioterapeuta com especialização em comportamento e formação ortomolecular. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui. Prazer é todo nosso. Obrigada. E a outra convidada, eu também tenho muito prazer em anunciar que a Elza não é da minha área, não entendo nada da sua área, mas a querida Sandra De Ângeles, além de tudo, é colega, porque é jornalista. Acho que a gente vai se entender bem, né? Acho que sim. Que a Sandra De Ângeles, ela é colunista com foco em alimentação e orgânicos. Você é fisioterapeuta especializada em comportamento e também faz um workshop. Assuntos, temperamentos e comportamentos. Tudo isso junto à terceira idade. Isso. Certo? Perfeito. Como surgiu essa ideia? Esse trabalho ocorreu há 20 dias atrás, no Polo do Cambuci, onde a prefeitura tem um trabalho todo voltado para o idoso. Tem dança, tem fisioterapia, tem vários tipos de atividades voltadas para o idoso, para a terceira idade. E nós promovemos, então, esse workshop de temperamentos e comportamentos para fazer uma abordagem ampla, onde cada um procurasse se conhecer melhor, através de vivências. Então, vivências corporais, vivências com cores, vivências com alimentação, né? De onde vem esse foco também sobre alimentação. E nesses workshops, você percebe que os interessados, a plateia, eles apreendem bem, eles recebem bem tudo isso? Sim. Eles participam, eles querem realmente ter o autoconhecimento e eles levam isso para a vida prática, né? E aí entra a alimentação. Isso. A alimentação entra como uma prática na harmonização do temperamento. Sandrinha. Pois é. E colunista, jornalista, como é que foi este foco na alimentação? Bom, eu já estou na 4ª fase da vida. E, exatamente, eu comecei muito cedo. E em determinado momento eu tenho um hábito que eu acho que, apesar de gerar muita inquietação, ele é muito promissor, porque a gente realiza coisas a partir dele, que é sempre olhar daqui para daqui a 10 anos. Então, a preocupação com a Sandra, hoje, daqui a 10 anos eu vou estar com 62 anos e como é que vai estar a minha saúde, como é que vai estar o meu trabalho, como é que vai estar a minha produtividade. Essa ansiedade ocorreu com 15, com 20, com 25, com 30, em todos os momentos da minha vida. Eu sempre faço uma projeção pessoal. Há muitos anos, há 30 anos, eu fiz a primeira consulta médica preventiva por causa de um diabetes que a família inteira tem. E eu cheguei lá, depois do falecimento de uma tia, eu falei para a médica que eu não gostaria de ter diabetes. E se havia algum meio de eu
me prevenir com relação à doença. Ela ficou muito feliz. Há 30 anos. 30 anos atrás, eu tinha 22 anos. E a médica ficou muito surpresa, era uma médica homeopata e uma jovem de 22 anos fazer uma pergunta dessa naquela época, onde saúde preventiva era uma coisa desconhecida, eu não conhecia nenhum termo. Ela me deu uma aula fantástica que eu uso até hoje e agradeço a ela até hoje, para mudar alguns hábitos alimentares. Porque eu entendo que depois você, por favor, fale um pouco, as pessoas se agarram de uma forma muito intensa a seus hábitos. Elas detêm esses hábitos como verdades e elas carregam, na verdade, às vezes um fardo nas costas. Então, por exemplo, o açúcar. O açúcar é um fardo que culturalmente nós carregamos nas costas e é muito difícil você ter uma atitude de rebeldia positiva em relação a ele. Por quê? Porque você vai comer fora de casa, o açúcar está presente. Você vai tomar um café na casa de uma pessoa amiga, você vai ter que fazer uma desfeita para recusar aquele café adoçado. E foi a primeira coisa que eu tive que mudar na minha vida. Mas o que é possível amenizar através da alimentação? Você pode explicar melhor? Sim. Então, quando nós chegamos na terceira idade, né, ou na melhor idade, como muitos chamam, nós estamos no temperamento melancólico. E o temperamento melancólico, ele está muito conectado com a amargura, com o amargor da vida. Então, muitos idosos, eles realmente estão muito conectados com uma certa amargura, com uma certa tristeza, melancolia, muitas vezes estão depressivos, se sentem já sem função na família. Inúteis. Exatamente. Então, e hoje nós temos muito pouco o incentivo de estar com o idoso como um sábio, né? Como eu tive a oportunidade de ter com as minhas avós. Nós compartilhávamos histórias, nós compartilhávamos a vida. E hoje, cada vez mais, o nosso próprio sistema, né, social, a própria exigência hoje de produzir cada vez mais, está excluindo o idoso da família. Então, cada vez mais nós vemos o idoso mais triste, depressivo e com menos inclusão familiar. Então, nessa fase que já apresenta também essas características de um amargor, uma tristeza e uma melancolia, né? Hoje nós temos isso mais acentuado pelo próprio movimento de produtividade, de cada vez mais cobranças, né, na própria vida. Eu notei uma coisa, a maioria das minhas convidadas que passam por aqui, quando se fala ou em voluntariado, ou em participação, esse detalhe que você falou, que comparecem lá, a maioria mulheres. Vocês têm uma explicação por que os homens não estão tão participantes desses movimentos? Quer começar, Sandra? Olha, eu não sei os meninos o que vão achar, mas eu sempre achei que às vezes o homem não tem tanta determinação para se cuidar, para zelar por determinadas coisas, e ele acha aquele mundo macho o exclui em determinado momento da vida. Eles se cuidam menos. E por cuidarem-se menos, acabam também saindo da vida mais cedo. Então, a minha experiência lá no Polo Cambuci, a maioria das mulheres são viúvas. E eu tenho no grupo 2 que são casadas e que os homens não são participativos. Elzinha, você também trabalha a alimentação viva. Uhum. O que seria? Influencia também no temperamento? Sim. O que fazer? Uhum. Enquanto você nos explica, nós vamos também exibir algumas imagens. Ok. Ótimo. Pode falar. A alimentação viva, ela é alimentação in natura. Então, a alimentação que chega a no máximo 42 graus permite com que eu
possa colocar a mão dentro da panela para mexer essa alimentação. Se o alimento, ou uma folha, as raízes, chega no máximo 42 graus, ela continua mantendo todos os nutrientes, todas as vitaminas e as enzimas. E isso promove uma saúde orgânica fabulosa, porque aí o nosso organismo não se utiliza da própria enzima corporal orgânica para digerir o alimento. A enzima do próprio alimento promove a digestão. O que acontece é que quando nós ingerimos alimentos cozidos, a enzima do próprio alimento já não tem mais, não existe mais. Ela foi destruída pelo calor. E quando nós ingerimos esse alimento cozido, então o nosso organismo começa a disponibilizar das nossas enzimas, que são limitadas, para digerir aquele alimento cozido, já sem nutrientes e sem enzimas. Sandra de Ângeles, o que você fala sobre atividades físicas e consumo de produtos orgânicos e hortas caseiras? Eu digo que a atividade física, segundo essas diretrizes governamentais, você precisa ter meia hora de atividade física por dia, pelo menos, para chegar à terceira idade com essa vitalidade, com essa energia, com essa saúde. Porque o motor, se fica parado, ele vai enferrujar. A alimentação orgânica, eu acredito nela e hoje eu trabalho com ela, eu levo o produto orgânico para a casa das pessoas. E me alimento essencialmente com a alimentação orgânica. Prefiro já os crus, porque a gente sabe, tem uma linha filosófica, o crudivorismo, que promove toda uma vida em torno do alimento cru, que é o que vai trazer realmente a energia para que nós possamos levar o nosso dia a dia. Eu sou defensora do mel como parte integrante da alimentação. A minha salada crua geralmente é temperada com limão, mel e um pouquinho de pimenta. O sabor fica absolutamente agradável. Azeite? Azeite eu não gosto. Mas vinagre não? Não, vinagre só se for de maçã orgânico. Aliás, o vinagre de maçã orgânico, ele se usado corretamente, diariamente eu tomo meio copo de água com 2 colheres de vinagre orgânico, de maçã orgânico, para manter o colesterol e o triglicérides em dia. Infelizmente, tem que me isolar. Foi um joguinho de palavras, vocês interagiram tão legalmente aí, gostei e aprendi muito, viu?